Então, pessoal, nesse vídeo agora, a gente vai dar sequência à explicação do nosso conteúdo, que é o avanço da tecnologia marítima. Então, na aula de ontem, a gente, né, já estávamos falando aí sobre a expansão marítima, né, sobre as grandes navegações dos europeus por diversos continentes. Então, os europeus, eles começam a descobrir novas terras, eles começam a busca por novas rotas comerciais, eles começam aí a descobertas por novos territórios. Isso se dá através do quê? Da expansão marítima, né? Que é pela onde? Pelos mares. E com isso, a gente vai ter o quê? O avanço da tecnologia marítima. Então, com o crescimento e o investimento das coroas portuguesas e espanhola no comércio marítimo, houve o desenvolvimento da tecnologia marítima por meio de generalização do uso da bússola e do astrolábio. O aperfeiçoamento das embarcações e o avanço da cartografia, entre as tecnologias marítimas utilizadas naquela época, destacam as descritas a seguir. Então, nós temos aí com essa expansão, com essa busca por novos territórios, né, por novas rotas. Então, vai se ter aqui o avanço e a construção de tecnologias marítimas naquela época. E aí a gente vai destacar algumas. A cartografia, o que é? É o estudo dos mapas, ou seja, das representações gráficas da superfície terrestre no período das grandes navegações. Cada expedição de exploração tinha um cartógrafo, que era o estudioso que auxiliava na localização e na sistematização das informações coletadas. Então, vamos ter aqui a construção dos mapas, o estudo dos mapas. Então, toda a representação gráfica sobre a superfície terrestre. Então, aí nós vamos ter os cartógrafos, que eram pessoas estudiosas que auxiliavam aí na localização. Então, a partir do estudo dos mapas, eles iam se localizando, eles iam vendo em que território eles estavam, em que ambiente eles estavam. Aqui a gente tem um exemplo, né? A representação do mundo no século XVI, segundo o cartógrafo e geógrafo Abraham Austerlitz, 1527 a 1598. Então, a gente tem uma representação do mapa mundi aí. Então, o cartógrafo, ele era o responsável para fazer toda esta interpretação aqui. Nós temos o surgimento das caravelas, que era uma embarcação ideal para exploração em alto mar, de grande relevância na época das grandes navegações, o casco alongado e as velas grandes, em formato triangular, garantiam maior velocidade e facilidade nas manobras, permitindo a navegação em zigue-zague contra a direção do vento. Além disso, o porte médio da embarcação permitiu o transporte de centenas de tripulantes e toneladas de mantimentos ou mercadorias. Então, aqui teve o surgimento dessa embarcação, que é uma caravela, né, que aí garante, né, a exploração a alto mar, né, podendo aí transportar centenas de tripulantes, muitas pessoas, e também toneladas de alimentos. Então, dava-se para se passar muito tempo em alto mar com elas, né? Porque além de levar muitos mantimentos, levava-se também muitas pessoas e era segura. Um outro instrumento foi a bússola, que era um instrumento de localização e orientação, composto de um ponteiro magnetizado, posicionado em plano horizontal e suspenso. De modo a alinhar-se com o campo magnético da Terra, foi o principal instrumento de navegação utilizado na época das grandes navegações. Então, o principal instrumento utilizado, né, na questão de orientação, para se orientar em alto mar, eram as bússolas, né? Então, a partir das bússolas, eles conseguiam se localizar e também ter uma orientação para que destino seguir, para que não se perdessem aí em alto mar. O astrolábio,
que foi um instrumento naval utilizado para determinar as coordenadas e a posição dos astros no céu. Um outro instrumento muito importante aí na navegação é o astrolábio, né? A própria palavra já diz astrolábio, então trabalha com os astros, e aí, a partir das coordenadas, né, e a posição dos astros no céu, eles conseguiam se orientar, eles conseguiam também ter uma localização de onde estavam e para onde eles estavam indo. Para que as navegações tivessem sucesso, era necessário prepará-las com a melhor tecnologia da época. As caravelas eram considerados os melhores veleiros a navegar em alto mar, muito embora as embarcações fossem resistentes. O cotidiano das viagens ultramarianas não era nada fácil, a falta de higiene e pouco espaço para os tripulantes faziam com que as condições da viagem fossem bem precárias e desconfortáveis. A água potável era destinada apenas ao preparo dos alimentos. Os tripulantes não tomavam banho, o que contribuía para a proliferação de parasitas, como piolhos, pulgas e percevejos. Os alimentos eram escassos e muitas vezes estragavam, pois eram armazenados nos porões e apodreciam ao longo da viagem. Os principais mantimentos eram biscoitos, banha, vinagre, arroz, lentilha, azeite, mel, favas, trigo e vinho. Os oficiais mais graduados ficavam com os melhores produtos. Os marinheiros pobres ficavam com os produtos estragados e muitas vezes adoeciam em virtude da má alimentação e da situação precária. Então, eles não se tinha muitas condições assim em alto mar. Então, ainda que conseguiam, né, levar muitas pessoas, levar muitos alimentos, a situação era uma situação muito precária. O alimento perdia, havia aí, né, a perda dos alimentos, eles não tomavam banho, a água potável era simplesmente para o cozimento dos alimentos. Então, era uma situação deplorável, porque com a falta do banho, vinha-se aí algumas pestes, algumas pragas, né? Com certeza vinha também a proliferação de algumas doenças, né? Provavelmente algumas pessoas talvez vinham até a óbito por conta de alguma infecção, porque a situação era muito, muito precária. Então, aqui a gente tem a bússola, a imagem da bússola, que é um instrumento de navegação, né? E localização aqui. Abaixo a gente tem o astrolábio. O astrolábio, que era também um instrumento de navegação utilizado para determinar a posição dos astros. Então, dando sequência aqui, nós, né, vamos ver aqui no nosso box, diz assim: para que serve? Instrumentos como a bússola e a astrolábio foram imprescindíveis para a expansão ultramarina europeia, viabilizando a navegação em alto mar. Na atualidade, a bússola e o astrolábio foram substituídos pelo GPS, sigla em inglês para Global Position System, e o GPS é uma tecnologia criada em 1973 pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos, que permite a localização e a orientação por meio de informações transmitida por 24 satélites na órbita terrestre, permitindo determinar coordenadas geográficas em qualquer parte do mundo. Então, aí, a bússola, né, foi substituída hoje, e o astrolábio foram substituídas por uma modernização aí, que foi o GPS, que se utiliza aí para, né, através de satélites, para fazer a nossa localização. Então, hoje, até no nosso próprio celular, a gente consegue ter um GPS, né, que nos orienta, que nos indica o caminho, né, a procura, né, aonde nós estamos, nos ajuda a nos localizar e também
a buscar alguma coisa, procurar alguma coisa que, né, através aí da localização. Então, no jogo rápido, a gente tem aqui a primeira questão. Imagine como é uma viagem de avião entre o Brasil e a Europa. Atualmente, compare essa viagem com as que as caravelas faziam na época das grandes navegações. Depois responda as questões a seguir. Quais são as diferenças entre uma viagem de avião dos dias atuais e uma realizada há mais de 500 anos de caravela? Compare-as. Então, não sei se você já viajou de avião, se você já foi até para o exterior, né? Mas faça uma pesquisa. Qual a diferença de uma viagem de caravela, de uma viagem de embarcação pelo mar, por uma viagem aérea para a Europa, através do avião? Na questão de número 2, cite duas tecnologias marítimas utilizadas na época e descreva a sua utilidade. Então, você vai pesquisar aí sobre duas tecnologias marítimas na época e utilizadas, né? E descrever a sua utilidade. Então, seguindo aqui para a página 458, a gente tem a expansão marítima portuguesa. Então, os portugueses foram os primeiros a se aventurar pelo Oceano Atlântico, empreendendo viagens de exploração pelas costas africanas. Aos poucos, as expedições marítimas portuguesas avançavam em direção ao sul, atingindo pontos cada vez mais distantes do litoral africano e também as ilhas do Atlântico, Madeira, Açores e Cabo Verde. O objetivo de Portugal era encontrar fontes de metais preciosos, além de consolidar novas rotas de comércio com o Oriente, especialmente o Sudeste Asiático, onde se encontravam as Índias. Então, a expansão marítima, ela vai ter aí principalmente com os portugueses, e aí que foram os primeiros a se aventurar pelo Oceano Atlântico. Então, os portugueses, os europeus portugueses, eles são os primeiros a avançar para o Oceano Atlântico, empreendendo aí grandes viagens e explorações nas costas africanas. E aí depois eles avançaram em direção ao sul, né, em algumas ilhas do Atlântico, como em Madeira, Açores e Cabo Verde. E qual era o objetivo deles? O objetivo era, né, encontrar metais preciosos, era consolidar as rotas de comércio, né, melhorar cada vez mais o comércio para o Oriente e também em busca de ouro, né, era o que eles buscavam aí. Em sucessivas explorações ao longo da costa africana, os portugueses ocuparam as ilhas Madeira, Açores e Cabo Verde e chegaram ao Golfo da Guiné em 1460. Em 1488, o navegador português Bartolomeu Dias atingiu o Cabo da Boa Esperança, anteriormente conhecido como Cabo das Tormentas, o que evidenciou a existência de uma passagem no extremo sul da África em direção ao Oceano Índico. Então, Bartolomeu Dias, né, aí por volta de 1488, ele atingiu o Cabo da Boa Esperança, né, que era o Cabo das Tormentas, fazendo o quê? Né, a existência de uma passagem no extremo sul da África, fazendo aí uma ponte com o Oceano Índico. Então, aqui a gente tem Pedro Álvares Cabral. Quem foi Pedro, né? Nascido em Belmonte, 1467, falecido em Santarém em 1520, foi o terceiro filho de Fernão Cabral e Isabel Gouveia de Queiroz, de família nobre, estudou em Lisboa, onde aprendeu literatura, história, cosmografia e artes militares. Na corte de D. João II, 1481 a 1495, aperfeiçoou-se em cosmografia e estudou técnicas militares. Em 1499, foi nomeado capitão-mor da armada que seguiria para a Índia. Com a missão diplomática, comercial e militar, em 1500, aos 33 anos, foi escolhido para comandar a frota com 13 embarcações, 3 caravelas
e 10 naus, que se desviou do caminho original e, de acordo com a maioria dos historiadores, acabou descobrindo o Brasil. Cabral chegou a seu destino em setembro de 1500 e assinou o primeiro acordo comercial entre Portugal e Índia. Não recebeu nenhuma outra missão oficial até o fim da vida. Em 1503, casou-se com Dona Isabel de Castro, recebeu o título de cavaleiro do Conselho Real e, em 1509, retirou-se de Lisboa e passou a viver em Santarém. Então, aí a gente tem, né, o descobrimento do Brasil, ou a invasão, né, vamos dizer assim, dos portugueses europeus no continente americano, e aqui em terras brasileiras por volta de 1500. Então, percebe-se, né, que houve aí, não foi por querer, mas houve um desvio da rota, né, como o texto vai dizer, né, ele era o comandante, Pedro Álvares Cabral, e aí ele chegou aqui em setembro de 1500 e fez um acordo de Portugal e Índia, né? Não teve nenhuma outra missão, e o Brasil passou, né? Aquelas terras passaram a ser colônias de Portugal. Em 1498, Vasco da Gama, em uma expedição de conhecimento, alcançou as Índias. Em 1500, partiu de Portugal a primeira grande frota naval destinada a estabelecer comércio com o Oriente, liderada por Pedro Álvares Cabral, em 22 de abril de 1500. Pedro Álvares Cabral desembarcou em território que atualmente corresponde ao litoral sul da Bahia, batizando com o nome de Terra da Santa Cruz. Então, aqui a gente tem, né, o padrão dos descobrimentos, é um monumento construído à beira do rio Tejo, em Lisboa, Portugal, apresenta uma caravela estilizada, ocupada por navegadores, cartógrafos, colonizadores, missionários, cronistas e artistas relevantes ao período de expansão ultramarina portuguesa. Então, atualmente, no dia, né, de ontem, 22 de abril, comemora-se o descobrimento do Brasil. Mas será que esse termo está correto? Como pode o Brasil ter sido descoberto se antes da chegada dos povos europeus, por milhares de anos, já haviam diversos povos habitando as terras brasileiras? Com base nessas perguntas, muitos historiadores contemporâneos têm questionado a forma como narramos o descobrimento do Brasil. Segundo esses especialistas, a versão do descobrimento foi escrita sobre a perspectiva dos vencedores, isto é, daqueles que ocuparam as terras e impuseram violentamente a sua cultura, língua, religião e etc. Então, nós sabemos que a gente, ao longo de muito tempo, o termo, e até os dias, né, de hoje, comemora-se aí o descobrimento do Brasil. Mas não é um termo adequado. Alguns vão dizer até o achamento do Brasil, né? Não se descobriu o encontro, né, das terras brasileiras, porque aqui já se existiam povos que eram os povos indígenas. Então, quando esta visão de descobrimento, ela vai se dar numa visão daqueles que ganharam. E quem foi que ganhou? Os europeus portugueses, porque eles colonizaram as nossas terras, sentiram-se donos da nossa terra por muito tempo, fizeram grandes explorações, exploraram muito a questão do ouro, dos metais, da nossa própria agricultura. Então, houve-se uma exploração das terras brasileiras. E aí, nesse percurso, o que vai acontecer? Eles vão impor, né, a sua cultura. Observe qual é a língua que a gente fala, a língua portuguesa. Então, se desconsidera os idiomas dos índios que aqui estavam, a língua que os índios falavam, se desconsideram a cultura indígena, né? E aí também a religião indígena, porque junto vinha o quê? Vinha o clero, não só vinham os tripulantes,
Também via o clero para o quê? Para dominar, para exercer, catequizar, era essa palavra que eles utilizavam, né? Catequizar as pessoas que eles encontrassem, foi isso que eles fizeram. Tentaram catequizar os índios, tentaram fazer com que os índios se tornassem cristãos católicos, e houve uma exploração. Então, por isso, nós não podemos dizer que houve aí o descobrimento do Brasil, mas uma invasão das terras, né, das propriedades que hoje se tornou o nosso país. E a gente vai trazendo aí resquícios, né, até os dias atuais, desta, vamos dizer assim, disto, né, desse descobrimento, desta invasão. Então, a gente ainda percebe o índio como minoria, depois eles trouxeram negros, africanos escravizados para o nosso território. Então, os negros que vinham na condição de escravizados, não de escravos, né? Hoje também os historiadores mudam a palavra para escravizados, porque o termo escravo já dá uma ideia de que a pessoa ela nasceu naquela condição, para aquela condição, mas não, ela foi colocada naquela condição de escravização. Ela não nasceu escrava, ela foi colocada na condição de escrava. Então, eram pessoas escravizadas. E até os dias de hoje, a gente sente esses reflexos, né? De que, ainda que a nossa população, a maioria é negra, a minoria de benefícios que os negros têm, que os índios têm, e principalmente os povos. Então, aí depois, a gente teve a expansão marítima espanhola. A Espanha, né? Essa primeira expansão foi a expansão portuguesa, que aí, né, domou grande parte, né, do continente africano, também comercializando com a Índia e aí com alguns territórios americanos. A Espanha demorou mais que Portugal para iniciar a busca de novas rotas comerciais, em razão das intensas lutas que os reinos cristãos travaram contra os muçulmanos. Então, enquanto os portugueses enviavam expedições às costas africanas e tentavam novos caminhos para o sul da península para alcançar as rotas comerciais cobiçadas, como as Índias, o reino de Castela investiu todas as suas forças militares na expulsão dos muçulmanos do reino de Granada. Então, no entanto, no final do século no final do século XV, vários fatores motivaram a expansão espanhola pelo Oceano Atlântico. Entre os mais importantes, podemos mencionar a unificação política e religiosa do território espanhol, por efeito do casamento dos reis de Castela e Aragão, Isabel e Fernando, respectivamente conhecidos como os monarcas católicos, e a expulsão definitivamente dos mouros, os muçulmanos da Península Ibérica em 1492, que permitiram que os espanhóis dedicassem seus esforços à pesquisa de novas colônias e rotas marítimas, o aumento da capacidade econômica e os interesses dos comerciantes e banqueiros em financiar viagens caras, a mudança de mentalidade favorecida pelo humanismo e o renascimento, que incentivou o desejo de conhecimento e intercâmbio cultural. Assim, a Espanha também organizou expedições de exploração no Oceano Atlântico, despontando como segunda monarquia europeia a investir na expansão marítima. A primeira viagem atlântica espanhola ocorreu em 1492, comandada pelo navegador Cristóvão Colombo, que partiu em busca de uma rota comercial alternativa rumo às Índias. Cristóvão Colombo tinha a intenção de chegar ao Oriente navegando no sentido ocidental. Naquele período, os cientistas já especulavam sobre a esfericidade da Terra, isto é, o fato de a Terra ser redonda e não plana, como acreditava a maior parte da população. Então, aí, a gente tem, né, a invasão, a expansão espanhola. Então, os espanhóis, ele vai demorar mais do que Portugal, né, para iniciar essa busca de novas rotas comerciais, justamente por conta das lutas que os reinos cristãos eles travavam naquela época, né? Então, os cristãos com os muçulmanos.
E aí vai-se haver, né, entre os espanhóis, uma unificação no território por conta do casamento dos reis Castela e do rei Aragão, né, de Aragão, que foi Isabel e Fernando. Então, com essa unificação aí, vai se facilitando, vai se começando as expansões marítimas espanholas. E aí a gente vai ter, né, a descoberta pelas Índias e essa viagem atlântica ocorrida em 1942, comandada aí por Cristóvão Colombo, né, com a intenção de chegar no Oriente, navegando no sentido ocidental. Então, quem foi Cristóvão Colombo? Nascimento em Gênova, em 1451, faleceu em Valladolid, em 1506. Cristóvão Colombo foi um navegador genovês, comandante da frota espanhola, que chegou às terras do Novo Mundo em 12 de outubro de 1492. Filho do modesto tecelão Domênico Colombo e de Susana Fontanarossa, foi o primogênito de 5 irmãos. Tinha conhecimento de geografia, astrologia, aritmética e geometria. Com 14 anos, começou a navegar em navios marcantes que percorriam a costa da Ligúria. Aos 22 anos, comandou um navio fretado por Renato II da Jor, pretendente ao trono de Nápoles, com o objetivo de interceptar uma embarcação do rei de Aragão, João II. Em 1476, chegou a Portugal. Em 1477, participou de uma expedição que chegou à Islândia durante os 9 anos que permaneceu em Portugal. Desenhou mapas e fez várias viagens, uma para Gênova e outras ao longo da costa africana. Assim que desembarcou em uma das ilhas das Bahamas, na América Central, Cristóvão Colombo acreditou que havia chegado às Índias, razão pela qual referiu-se aos habitantes locais como índios, classificação que acabou sendo generalizada para todos os povos nativos das Américas. Posteriormente, Colombo realizou mais 3 viagens ao Novo Mundo, visitando os territórios que atualmente correspondem a Cuba, Haiti, República Dominicana e América Central. Então, até há uma discussão acerca do nome índio, aí, né, aos povos que existiam, né, nas terras americanas, justamente por conta dessa denominação, por conta da Índia, né? Então, Cristóvão Colombo estava chegando às Índias, e aí ele acreditava, né, que quando ele chegou no território na América Central, ele encontrou alguns povos, e a esses povos eles deram o nome de índios. Então, aí por isso, ele achava-se, né, que estava chegando às Índias. Então, na próxima aula, a gente vai ver o Tratado de Tordesilhas, depois, né, realizar algumas atividades. Então, primeiro, vocês vão fazer atividades da página 457 e a atividade da página 465. Não, corrigindo. 457 e 463. Então, a atividade da página 457 e 463. Qualquer dúvida, vocês podem, né, chamar, que eu vou, né, tentar tirar a dúvida de vocês. Até a nossa próxima aula.